Obrigada. Boa noite. Eu tô aqui de novo, tô na quarta. Tá todo mundo aqui, né? Quando eu dei a primeira aula? Acho que tá todo mundo, né? Hoje a gente encerra. Eu abri o Sermão do Monte. Eu disse que eram 4 aulas e hoje é a 4ª aula. Então a gente encerra um momento bíblico, um momento evangélico, né, dos relatos evangélicos, e a gente vai fazer a mesma trajetória que a gente fez no primeiro. Eu não sei como foram as outras 2, mas a gente juntos vai analisar as últimas considerações do mestre. Eu vou repetir uma coisa, né? Parece chata, mas eu vou falar. É importante que vocês leiam o Evangelho. É importante que vocês abram o Evangelho, que vocês leiam, porque a Karina aqui tem uma percepção. Eu não consigo absorver tudo que eu preciso falar. E talvez no momento que vocês abram ali o Evangelho, a Bíblia, porque a Bíblia traz bem o relato. Tem um livro do Chico Xavier que diz assim: é necessário ler o Evangelho através dos olhos espirituais. E eu digo assim com muito carinho, que eu sempre fui cristã, sempre, mas eu era católica. Eu sabia que a Bíblia tinha ensinamento, fiz a catequese, tenho um tio que é padre, enfim. Eu sabia, mas eu não lia. Eu entendia alguma coisa, outra. E hoje, com a noção que a gente tem da espiritualidade, como eles agem com a gente, o que acontece, aquela Bíblia que não tinha tanto sentido para mim, hoje tem um sentido tremendo. Então eu tenho certeza que quando a gente lê com olhos espirituais, muito além do que vem escrito ali, a gente consegue acessar uma coisa que talvez só a leitura básica a gente não conseguiria acessar. Mas tudo tem um propósito e um momento. Essa aqui foi o que eu falei, né? Que os grandes líderes espirituais já reconhecem a importância do Sermão do Monte. Nós, como cristãos que somos, é imprescindível que a gente acesse essas ferramentas. O Evangelho, o Sermão do Monte, traz para a gente aí uma diretriz muito importante para a nossa vida. De como agir, de como reagir, o que sentir, o que fazer. E a gente vai falar essa noite um pouquinho sobre essas orientações. Quem gostaria de ler para mim essa? Não deixe os olhos para a nossa vida, tão qualquer vez tem poder do dever. Nem pelo vosso corpo, pelo que a fez perecer. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vida. Então, isso é interessante. Ninguém sofre de ansiedade, né? O Brasil, né? Pela Organização Mundial da Saúde, agora em agosto, declara o Brasil o país mais ansioso do mundo. E por que somos tão ansiosos? Também. A gente não pode dizer, isso é muito interessante que ele falou, né? Porque a gente é um espírito, somos imortais, mas nós passamos por uma experiência terrena. Então, a questão material também é importante. Ela nos desequilibra. Isso é natural. É o que eu digo, a vida não é uma linha contínua. A gente não vai estar sempre bem equilibrado, sorrindo e feliz. Mentira. A gente tem oscilações. Tem dias que a gente está mega feliz, tem dias que a gente está ruim, que a gente está triste. Mas qual é a questão? A questão é não ficar nessa linha de tristeza, a gente voltar para onde a gente estava, para o equilíbrio, para a serenidade. A parte financeira pode, por muitas vezes, nos desequilibrar? Sim. Mas ela não pode ser o eixo da nossa vida. Ela não, essa ansiedade, essa preocupação não pode dominar a minha pessoa.
Eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Eu entendo, eu faço, eu invisto, eu negocio, eu vendo, eu compro, sei lá. Eu trabalho, eu faço a minha parte. Tento controlar o que está ao meu redor e o resto eu entrego. Porque senão a gente não vive. O grande problema tem o... Quem assistiu Crônicas de Nárnia? O mesmo autor que escreveu Crônicas de Nárnia, ele escreveu um livro que se chama assim, gente, Cartas de um Diabo para um Jovem Aprendiz. Resumindo, essas cartas é um diabo chefe que está ensinando um diabinho como acabar com a humanidade. E nessas cartas, a quinta carta é: tire a pessoa do estado de presença. Jogue-a no passado. Por quê? Porque a partir do momento que você joga uma pessoa no passado, ela deixa de viver o presente. Eu vivo remoendo coisas do meu passado, eu vivo me queixando, por muitas vezes eu jogo a culpa no meu passado do que eu vivo hoje. E a verdade é que o que eu vivo hoje é reflexo do meu passado? É. Isso é fatal. Mas o que eu estou fazendo hoje para mudar o meu futuro? Esse é o questionamento que a gente tem que ter. A gente olha para o nosso passado como um retrovisor. Eu olho, acesso, vejo onde eu acertei, onde eu errei, o que eu devo repetir e o que eu não devo. E me olhar também com amor. Eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço as minhas fraquezas, eu sei que eu errei, só que eu, Karina, hoje eu mesmo falo, não me procure no meu passado. Eu não estou mais lá. Eu já não sou quem eu era, graças a Deus. Porque esse é o nosso processo, é um processo evolutivo. Essa é a intenção da reencarnação. A intenção da reencarnação não é tornar ninguém santo. Um dia seremos, mas está um pouco longe. Mas por enquanto a questão é, eu fui melhor do que eu fui ontem? São coisas simples, acessíveis, que a gente pode ter, que a gente pode fazer. E a ansiedade é hoje o mal da humanidade. Não é só do Brasil, gente. É de muitos países. E a gente precisa estar atento ao que a gente faz hoje que deixa essa humanidade mais ansiosa. Toda vez que eu acesso o celular, eu vejo que tem gente jovem que provavelmente acessa as redes sociais, pessoas gostam das redes sociais. É comprovado que toda vez que eu vou lá no Instagram, vejo a vida maravilhosa do outro. E não é nem questão de inveja, hein? Eu aciono em mim o comparativo. Ele tem uma vida maravilhosa, por que a minha vida não é assim? Nossa, ele comeu esse restaurante caríssimo. Eu não consigo nem ir comer um hot dog na esquina. Essas comparações nos ferem, nos fazem adoecer. Então são coisas que a gente precisa começar a tomar conta do nosso ambiente, o que a gente assiste. A gente alimenta a nossa alma. Quando eu tenho a estrutura do Evangelho de Jesus, a calma reina dentro da gente. Eu entendo que talvez eu passe por um processo difícil, ou financeiro, ou de saúde, mas existe ali um propósito. E não é me fazer cair. As pedras vêm no nosso caminho, na nossa estrada, mas o propósito dela, gente, não é que a gente caia. É que a gente verdadeiramente ultrapasse essas pedras. E a gente vai aí construindo uma nova pessoa. E se a gente cair, tá tudo bem. Todo mundo já caiu, a gente cai. Mas a gente não pode permanecer caído. É essa a importância que a gente precisa entender. E começar a dar valor ao que realmente a gente tem de valor na vida, de verdade. Então, essas coisas vão tirando da gente essa ansiedade. A gente tem tanta ansiedade para quê? E esse livro é muito interessante, que ele fala assim,
melhor do que jogar essa pessoa no passado, jogue-a no futuro. Porque o passado, a pessoa ainda pode ter gratidão. Gratidão pela minha casa, pela minha família, pela época boa. Só que o futuro a gente não controla. A gente não controla o nosso futuro. Mas o que a gente faz hoje modifica o nosso futuro. Essa é a única ferramenta que a gente tem de controle. É o que a gente faz hoje. É a decisão que eu tomo hoje. É a decisão de fazer o curso, de não fazer o curso, de aceitar um convite, de não aceitar um convite. A decisão é nossa. E o que a gente precisa sair é do papel de vítima. Se a tal pessoa não tivesse feito aquilo, hoje eu estaria em outro local. Se meu pai fosse mais carinhoso comigo, se minha mãe me desse mais atenção, a gente precisa treinar o nosso olhar e a nossa mente. E olhar para aquela pessoa e saber que ela te entregou o melhor que ela tinha. Ela não fez para te ferir, ela não fez para te magoar, ela te entregou o que ela tinha, o que ela sabia. E a gente, conhecedor e entendedor, estudiosos que estamos sendo do Evangelho, temos que ter essa percepção e entender, é o melhor que ela tem para entregar. Mas eu não vou agir assim. Essa não é a minha verdade. Esse não é o meu princípio. O que eu quero para mim? Esses questionamentos é para a gente precisa ter. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa orientação do Cristo no Sermão do Monte? É entender que assim, não seja mais uma forma do que veste, seja você. Como é que é a sua vida? Tem muitos, tem pouco, mas você tem que ser o que você precisa ser. O que a gente precisa ser, isso é um fato. Quando ele coloca ali, né, o que a gente precisa, né, as nossas vestes, é porque a gente, às vezes, fica imaginando, se eu fosse um milionário, eu seria feliz, eu não teria ansiedade, porque eu não tenho problema com dinheiro, não é assim que a gente pensa? Eu tive um percurso profissional que eu lidei sempre com uma camada social muito alta. Então eu tive acesso a essas pessoas de alguma maneira. Gente, eles sofrem tanto quanto a gente. E muitos, muito mais do que nós. Você fez a questão do Instagram, que as pessoas veem, eles só postam o bom, mas eles são normais que nem nós. Também tem perrengue, também. Tem, às vezes são muito mais difíceis que os nossos. Então, na rede social, as pessoas postam aquilo que elas querem mostrar. Ninguém conta que, hoje eu fiquei com preguiça, hoje eu fui mal criada, hoje... Não, a gente só posta o lado bonito da gente. E esse é nosso cuidado quando a gente acessa essas redes sociais. O que a gente está aprendendo com isso? Né? A gente precisa começar a selecionar. O que vocês estão vendo? O que vocês estão ingerindo? É a sua alma, é o seu espírito, é a sua mente. E não existe saúde sem saúde mental. Não existe saúde sem saúde mental. Então a gente precisa estar toda hora atenta. Nossa saúde mental, a nossa consciência, nossa canalização direta com Deus. É aí que a gente fala com eles. É aí que a gente pede ajuda. É na nossa consciência. Então é preciso que a gente cuide dela. Porque senão a gente entra num processo que a gente não sai de problemática. Eu estou problema, eu não consigo resolver. Você não consegue sair daquele problema para ter uma imagem mais clara da situação. Vocês já viram aquela pessoa que vem e fala, eu estou passando por tal problema. E ela fala, não, faz isso. Ela resolve a vida dos outros, porque ela não está inserida emocionalmente naquela situação. Então é preciso que a gente tome esse cuidado. O quanto a gente se envolve emocionalmente, o quanto aquilo nos fere e nos impede de evoluir. Alguém mais? E aí? Alguém gostaria de ler para mim?
para que não seja julgado. E aí? É aquela história, se apontar um mas não pode para você. Você não pode falar da pessoa porque você não vive a vida dela. Você não sabe o que ela faz. Tem muito isso com as pessoas. A pessoa fala, antes eu pegava muito para mim. A pessoa, então eu não consegui fazer isso. Eu falei assim, ok. Aí eu falei assim, bem-vindo ao mundo. Todo mundo tem isso. Mas você tem que ver, assim, mas eu não vou julgar se ela fez ou o que deixou de fazer. Porque, às vezes, eu me coloco no lugar dela para entender o que não deu. E aí, cada um tem um ritmo de vida. Aí eu consigo. Tem gente que consegue fazer 10 coisas no tempo. Sim. Até com o pé quebrado. Exatamente. Não consegue nem movimentar um copo com o pé quebrado. Exatamente. Cada um tem o seu, sua vivência para ter. Exato. Alguém mais? Isso, a ciência mostra pra gente que geralmente o que te fere no outro é algo que você tem ou algo que você gostaria de ter e não tem. Então são cuidados que a gente precisa ter. O que te fere no outro? Por que aquilo te incomoda tanto no outro? Então é um processo de autoobservação. Por que aquilo está me incomodando tanto? Por que essa pessoa me incomoda quando ela fala, quando ela age? O que é o neurônio espelho, né? O que ela tem que eu também tenho? Ou o que ela tem que eu não tenho? Ou a mesma coisa que às vezes a pessoa fala alguma coisa, mas às vezes fala por falar. E a pessoa toma aquilo para si. Sim, né? existe. Às vezes nem é, a pessoa só falou. É o jeito que ela falar. E a pessoa vai, aquela coisa de mim, mas ela falou assim. Seu nome é? Hilda. Isso é interessante. Eu sou uma pessoa muito impositiva. Sou bruta quando eu falo. Eu sou assim. E eu fiz um curso na PUC, de comunicação não violenta. Eu era violenta. Ainda sou. Fato. Eu ainda sou. Eu sou muito impositiva. Eu falo, às vezes, eu acabo ferindo pessoas que eu amo, mas eu não queria ferir. Então a gente também tem que treinar a nossa maneira de falar e acessar pessoas. Entender que talvez falando assim eu consiga de alguma maneira ter o mesmo resultado de uma maneira diferente. A importância de ouvir. Quando a Cássia fala assim, aceitem os novos cursos, os novos... Gente, não é para... Não vá pensando, eu vou ajudar o mundo. Mentira. A gente se autoconhece, é um processo de autodescoberta. Quem eu sou nesse processo? Né? O quanto é importante, eu faço trabalho de assistência espiritual e faço entrevista. Gente, tem gente que vem só para poder falar, porque as pessoas não ouvem mais. Ontem veio uma assistida só para falar comigo, ela não veio fazer nada. Só veio para sentar, ela ficou lá os 40 minutos de entrevista com ela. Eu ia falar para ela, pode ir embora que eu tenho... Não tem como. Era a necessidade dela naquele momento. E a gente, com a rede social, vem roubando isso das pessoas. E eu aqui não sou aquela pessoa, você só fala mal da rede social, da internet, da tecnologia. Mentira, eu acho ótimo. Eu só tenho 2 primas no Rio de Janeiro, toda a minha família mora na Europa. E a internet, a tecnologia nos aproximou muito mais. Eu sou uma adepta da tecnologia, mas eu não posso deixar que ela roube a minha vida. Eu não posso deixar que os meus familiares que estão longe de mim fiquem mais próximos que a minha família que está dentro da minha casa. E a gente está num processo, né, no mundo, não julgueis, né, a gente olha Israel, Líbano, bom, enfim, faixa de Gaza, a gente olha para tudo isso e começa nesse processo. A gente consegue fazer alguma coisa? Não. Não consegue, gente. A gente eleva as nossas vibrações. É um grande poder, mais do que a gente possa imaginar. Mas efetivamente, é uma coisa que eu aprendi nesse curso de comunicação não violenta. Quando existe a compaixão, quando eu sinto a dor do outro,
ela, para que efetivamente aconteça, exige de mim uma ação. O que eu vou fazer na minha vida? A verdade é que o mundo é um conglomerado de emoções e vibrações. Eu participo desse conglomerado. Qual é a minha participação? É justo essa guerra? Não, não é justo. Mas também não é justo quando você vai jantar com a sua família, com seu pai, com seu filho, com a sua esposa, e você pega o celular e começa a olhar a vida alheia. E você esquece dos seus. Isso também não é justo. Nem com você, nem com os seus. Coisa simples. Esteja em estado de presença. Desligue o celular, aqueles 30 minutos que vocês vão passar na mesa com a família, 1 hora, 2, para quem gosta, né? Esqueça, nada vai acontecer que possa. E se for algo urgente, vai chegar. Mas naquele momento, se entregue à energia daquele momento. Escute, fale, se posicione. Às vezes a pessoa só está ali esperando um olhar seu. Então esse cuidado, como ele mesmo falou, foi no velório, não tinha o que falar, mas foi o abraço. Às vezes é só um abraço que faz toda a diferença. Então quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para o Sermão do Monte, ele nos chama a vivenciar. Porque não adianta nada eu conhecer o Sermão do Monte se eu não mudar a minha vida. Quando os relatos, né, históricos nos dizem, de forma figurada, enfim, a gente não vai entrar em pormenores, que o diabo tenta o Cristo, porque ele tenta, ele estava em jejum, estava no monte, ele vai lá e fala, você não é o filho do mestre? E começa. Gente, é muito interessante, porque ele conhece os relatos bíblicos. Ele conhece a história, ele sabe quem ele era. E sabe qual é a diferença de um personagem desses para um anjo? Os dois conheciam. Só que um vive o evangelho e o outro só conhecia. Então é um momento realmente que a gente precisa decidir. E não dá para ficar em cima do muro. Vocês já ouviram aquela história? Que tem um homem em cima do muro, de um lado tem um anjo, do outro lado tem o diabinho. O diabinho não falava nada pro cara. E o cara em cima do muro. O anjo desesperado, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E o homem olhava. E o diabo nem aí, fazendo unha, não estava nem aí. Ele achou aquilo estranho. E por que será que isso acontece? Porque quando a gente não faz nada, a gente já coopera com o lado negativo da coisa. Eu não sei se eu falei para vocês, uma das minhas maiores lições que eu tive na escola foi que não adiantava eu ser boazinha. Ser boazinha exige de mim uma ação. Eu não fazia mal a ninguém. E isso não bastava. Eu tinha que fazer todo o bem que estivesse ao meu alcance. E isso sim vai fazer a diferença. Por isso que o anjo falava, vem para cá. Porque só assim a gente vai construir alguma coisa. Tá bom? Não julgueis. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Por favor. Eu tenho experiência com a caderneta pessoal. Então, lá eu tenho observado também que, em alguns momentos, acaba julgando a mais. Quando a gente escreve aquilo que está em nós, a nossa falha, a gente percebe que o que a gente julga do outro está escrito. Então, realmente, está se tratando de mim. E eu ouvi até esses dias uma pessoa falando assim, nossa, você gosta de colocar panos quentes nas situações. Mas quando a gente aprende a não julgar, a gente também entende que existem 2 lados da moeda. E eu só tenho um lado da minha perspectiva. Não sei o que a outra pessoa passa, eu não tenho a perspectiva dela. Então eu também não tenho o direito de julgar. E isso a própria academia tem ajudado nesse processo. O Pedro falou uma coisa muito importante, gente, que é a caderneta pessoal. Quando eu estava na escola, gente, como eu odiava fazer esse raio de caderneta. Eu falei, da onde eles inventaram isso? Brava, mas fazia. Até que minha filha, de 9 anos, foi para fazer uma terapia.
problemas da escola, enfim, nervosa, porque a família é nervosa, ela foi fazer terapia. Depois de 1 mês, 2 meses de terapia, ela veio lá com umas coisas, uns papéis escrevendo. Eu falei, que é isso, Clarinha? Ela falou, mãe, então, eu tenho que escrever aqui o que eu fiz de errado, como eu fiz, como eu me senti e como eu quero reagir da próxima vez. Eu falei, como? Com 9 anos de idade. A caderneta pessoal, ela é muito mais... isso, o espiritismo é tão gostoso quando a gente começa a estudar e se aprofundar, que ele tem um lado espiritual muito forte, mas ele é baseado também na ciência. A ciência nos comprova que toda vez que a gente tira da mente e coloca no papel, primeiro que a gente desafoga emoções. Emoções que nos martirizam e que nos ferem. Quando eu coloco no papel, eu consigo assimilar melhor aquela situação. E quando a gente escreve, a próxima vez eu vou reagir assim, ou tentar reagir dessa maneira, vou fazer assim. Eu já vou informando a minha mente de como reagir numa próxima situação de perigo. Então, o curso, quando você sai... O ruim é que só quando a gente sai dele que a gente começa a entender e valorizar tanta coisa. A gente vai entendendo que existe sim uma base científica e que ela nos ajuda a acessar partes do nosso cérebro que é verdadeiramente a nossa comunicação com o alto de uma maneira mais clara, para que a gente alcance os nossos objetivos e ideais. Tá bom? E não deixa de ser. E não deixa de ser. Porque... Elas escreviam, vamos botar fogo. Exato, sim, uma coisa lúdica, mas que acessava ao cérebro dela aquela mensagem, não precisa ter medo, acabou, saiu. Então esse tipo de coisa, tudo que eles orientarem aqui, os dirigentes de vocês, tentem fazer da sua melhor maneira. Vocês vão recolher os frutos disso durante a vida. Então acesse, não deixem, que coisas menores roubem essa oportunidade de vocês. Eu só quero fazer uma coisa, eu quero fazer uma observação. Hoje as redes sociais, quando a gente vê um post que a gente não gosta, que não faz parte dos nossos princípios, a gente tem 2 opções. Arrastar para cima, jogar para o outro. Não quero ler isso, não quero, não faz parte da minha verdade. Você pode escrever a sua posição? Pode, mas nunca fira. Existe um coração que escreveu aquilo. Ele pode estar totalmente errado, mas na visão de mundo dele, ele está certo. Talvez aquele post seja só um grito de socorro. Então nós precisamos, é necessário que a gente olhe com compaixão. Até na hora da gente escrever, porque existe alguém que vai ler aquilo. Então a gente é responsável. Isso a gente vai aprender, que nós somos responsáveis por tudo que nós falamos, por tudo que nós cultivamos no outro, de bom e de ruim. Alguém quer comentar alguma coisa? E agora? Quem lê para mim? Vocês pérolas aos poucos. O que vocês acham quando Jesus falou isso para aquela multidão de pessoas que estava ali esperando, de alguma maneira, um acalento, e ele fala, não jogueis pérolas aos porcos. Eu entendo que assim, não adianta você dar o seu melhor sobre o que quer. Eu quero que você faça isso. A decisão, o ato é sempre da pessoa. Por isso que a gente é responsável, a gente é co-criador da nossa vida. Nós agimos, não é o outro, somos nós. Eu faço, eu decido. Alguém mais? Também. Também uma
É uma observação interessante dessa. A gente idolatra aquelas pessoas que não merecem, né? Outras a gente acaba assim, se identificando com aquelas pessoas que não deveriam se idolatrar tanto. Falar assim, né? Político, né? Que gosta de político, né? Isso é interessante, porque a gente tende a defender um lado, uma causa, que é importante você se posicionar. Eu acredito nesse, eu acredito naquele. Agora, defendê-lo até o último minuto é muito complicado. Né? Porque a gente se decepciona. A gente se decepciona com pai, com mãe, com filho, com avô, com marido, com esposa. Por quê? Porque a gente coloca e idealiza ali uma pessoa. A sua necessidade, né? Os seus desejos, os seus sonhos no outro. Na verdade, o nosso foco tem que ser no Cristo. A gente não se decepciona nunca. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Alguém mais? Quando eu vi, né, quando eu comecei a estudar, não lancei pérolas aos porcos. Quando a gente olha, né, pega a Bíblia, nós temos ali o Antigo Testamento. Nós temos o Novo Testamento. E nós, como espíritas, temos também a codificação espírita. Nós temos 3 momentos da humanidade. A época de Moisés, gente que foi necessária. Ela é muito rude. Por certas vezes, ela realmente, eu leio, eu estudo, venho estudando, capítulo a capítulo, tem vezes que eu paro e falo, não, é forte demais. Mas ela era necessária naquele momento, de alguma maneira, para um povo mais rude, com falta talvez um polimento. Moisés faz ali um trabalho de evangelização. Nós temos a vinda do Cristo, o Novo Testamento. Ele traz uma mensagem de amor. Nos entrega um Deus amoroso, justo, que nos entende, que nos perdoa, ao contrário do Deus que Moisés trazia. Então ele apresenta uma nova face. E ele fala do Consolador prometido, que nós temos aí a terceira fase, que é o Espiritismo. Que aí sim você começa a entender por que eu estou aqui. Porque uns nascem, né, em berços esplêndidos, com famílias amorosas, e outros nascem em meio à desordem, né, de um lar desequilibrado, rude, repleto de violência. Que Deus é esse que trata um filho de uma maneira e outro do outro? Aí o Espiritismo vem trazendo, vem mostrando para a gente que nós passamos por um processo evolutivo, que de alguma maneira nós pedimos aquilo, nós combinamos. E isso é fascinante, quando você imagina, cada um que está aqui hoje, houve uma paralisação espiritual. Puxa, o Pedro vai reencarnar. Vamos montar o projeto reencarnatório dele. Porque ele implorou, nós imploramos encarecidamente para reencarnar. E é desolador quando a gente vê jovens que hoje se trata já de uma epidemia, os jovens tirando a própria vida. Hoje nós corremos o risco de perder mais um filho num quarto fechado do que numa estrada em Bagdá, é uma coisa surreal. Isso é surreal. Então esse olhar, esse cuidado que a gente tem que ter, nós tivemos 3 momentos da humanidade, mas eles foram precisos para a nossa própria evolução espiritual. Vocês passam por um processo da escola. Por que vocês já não foram fazer o curso de médiuns? Porque é necessário esse polimento. É necessário esse olhar para dentro da gente. Quando nos entregam certas situações, sem a gente ter conhecimento, a gente vai falar que é besteira, que não é não. Imagina!
Eu não me influencio. Chico Xavier, uma vez perguntaram para ele assim, Chico, o que você acha da gente entrar, né, nessas casas de prostituição? Existe algo de errado da gente entrar e sair? Aí o Chico olha e fala assim, não tem nada de errado de entrar. O problema é como você vai sair, se você sair. O nosso ambiente energético, onde a gente está, falei, vou falar, repetir de novo, o que a gente ouve, isso tudo vai criando um ambiente. E a gente vai tomando decisões, vai equilibrando ou desequilibrando emocionalmente a nossa pessoa. Tudo bem? Vocês entenderam? Vocês querem fazer alguma observação? Você sabe que os judeus, existe uma linha hoje judaica que já segue ao Cristo, como mensageiro, como filho do Messias. Existe uma linha judaica de judeus que já aceita Jesus como grande mensageiro. Eu olho com muito respeito para os judeus, eu gosto da história deles, gosto de como eles lidaram com as situações no deserto, gosto de como eles também tiveram muita fé num Deus único, onde o mundo era politeísta. Então essa gratidão eu tenho como cristã, porque eles foram os primeiros, foram corajosos, destemidos, tomaram a decisão. Mas os judeus também têm linhas de raciocínio muito bonitas, né? Em relação ao dinheiro, de quanto você tem, o dinheiro não vem parar na tua mão porque você é melhor que o outro. Simplesmente você tem obrigação de redistribuir esse dinheiro com mais sabedoria. Então eles têm ensinamentos muito bonitos, né? Para mim, é o que eu falo. Eu não sei se eu contei da outra vez, como eu cheguei no Espiritismo. Nós somos de uma família católica, mas eu tinha um primo no Rio de Janeiro. Ele tinha 27 anos e ia casar, faltava um mês para o casamento dele. E eles eram donos de postos de gasolina. Dia 31 de dezembro, ele vai ao posto de gasolina. E a mãe fala, não vai, o que você vai fazer lá? Ele falou, o movimento lá é muito bom hoje, mãe. Eu vou lá. E a mãe pediu, não vá, mas ele foi. Chegando lá, ele tinha um problema de surdez. Ele usava inclusive aparelho, faixa preta de judô, um homem de quase 2 metros de altura, muito saudável, um doce de ser humano. Parece que o assaltante estava ali, ele mandou ele parar e ele não parou, ele não ouviu. Então ele saiu do carro. Conforme ele saiu do carro, eles já sabiam que ele era lutador de judô, faixa preta, e eles deram um único tiro nele. E ele veio a falecer um mês antes do casamento dele. Aquilo foi um desastre para a família, foi muito triste. E eu lembro até hoje que eu comprei o livro do Chico Xavier, que é muito bonito, quem tiver oportunidade, quiser ver, ele ali psicografa cartas de jovens que desencarnaram. E naquele livro, ali me despertou algo que poderia ter acontecido. Existia uma lógica para aquele momento, existia uma lógica para ele estar naquele local, existia uma lógica para ele ter morrido com um tiro. Ele foi avisado antes, eu também já passei por isso. E então, eu acredito que ele foi no momento que ele teria que ter ido. Mas essa calma eu só tive depois de ler aqueles livros e como eu comecei a entrar e me aprofundar na doutrina espírita. Tá bom? Você quer contar? A mãe falou para ele, né? Teve um acidente no carro. As pessoas falavam, não, deixa seu carro aí, fica aí, a gente vai tudo junto, e o carro você tem que buscar amanhã. Eu falei, não, imagina, tem que ir embora e tal, não sei o quê. Era uma formatura, tinha vindo de um show, passei na formatura, a gente estava lá sentado, as meninas mesmo, mas todas elas falavam, não vai, fica aqui. Não, imagina, eu tenho que ir. Aí tinha uma amiga que estava junto, não, tem que ir embora. Deixei a menina no apartamento dela, aqui na Rafael, na Leandro Ramírez. Quando eu fui dar a entrada, o carro. Aí nesse dia o celular acabou a bateria, ainda tinha bateria, não consegui falar com ninguém. Quando eu entrei, eu vinha do Itaquera, né,
Estacional. Quando eu entrei, que eu ia fazer a subida para sair na Vila Matilde, meu carro não respondeu a marcha e eu não sei de onde o cara não tinha ninguém. Eu passei o amarelo. O amarelo ele me deu uma cacetada e fiquei virada, tanto é que o cara achou que eu tinha batido e eu estava indo para. Não sei. Tá bom. As coisas a gente é avisar. Mas às vezes a gente esquece de escutar. Exatamente. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Você sabe qual é, Cássia? Cartas do Além. Cartas do Além. É muito interessante, muito gostosa a leitura. E agora, quem lê para mim? Olha o que Jesus disse para a gente. Pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Quem quer comentar? É o que ele falou hoje. Ele falou com o mentor, dá um jeito que eu quero estar lá. E aí ele deu jeito. Então, batei e encontrarei. Onde você estava, Ezequiel? Foi o Ivan. Onde você estava, Ivan? Estava trabalhando em casa. Você estava trabalhando em casa e você fez o quê? A gente tinha várias reuniões agendadas para da tarde, não vai dar tempo, depois aí só dá um tempo aí, porque me ajuda aí, porque adorei, né? Você orou, mas você ficou em casa? E você não veio para cá? Aqui. Isso é muito interessante e a gente vai fazer essa observação. Quando a gente pede, pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater a porta e ela abrir-se-vos-á, ela exige de nós uma ação. Jesus exige de nós uma ação. Uma humildade. Uma credibilidade que aquilo que você está querendo realmente dá seu coração. A pessoa fala eu quero. Seria a fé, né? Daquilo mesmo que é tanto aquilo que acaba acontecendo mesmo sem, às vezes, no inesperado. No inesperado. Eu vim conversando isso hoje com meu marido, né? Muitas vezes eu esqueço de pedir para Jesus, para o meu mentor. Quando eu estava assistindo um documentário, e aí ela falando no documentário que ela toda hora pedia ajuda para Jesus, que ela era pidona para Jesus. Falei, tá aí, eu me esqueço de pedir. Eu lembro de reclamar, mas de pedir. Você lembra de reclamar? Eu lembro de reclamar. Reclamar é reclamar 2 vezes não coisa. Mas eu reclamo. Eu fico puxada, preocupada, principalmente com a parte financeira, daí você vem falar comigo. Essa parte me pega bastante. Eu fico muito preocupada. Aí eu lembro, não, peraí, a vida não é só financeira, volta, né? Tem alguém cuidando, aí eu volto. Mas quando é para pedir assim, alguma coisa específica, na maioria das vezes. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi. Eu separei, tem coisa também, vai convidar, né? Meus filhos, até vezes eu falei assim, tá na mão de Deus. Tudo vai vir na hora certa. Aí, agradeço tudo que vem até aquele dia. O que tiver que vir, vai vir no dia. E às vezes, muitas vezes, vem no dia, exatamente no dia, para cumprir o que tem que ser cumprido. Eu vou contar uma situação muito particular. Nunca contei isso para ninguém, nenhum grupo. Vai ficar gravado na vida? Só vai pro YouTube. Só. Vai pro YouTube? Então esquece. Outra vez eu conto para vocês. Não, depois eu conto para vocês. Mas é interessante. Vocês ditam? É assim, porque eu falo de outras pessoas. Eu vou falar do meu pai, da minha mãe, da minha família. Nós morávamos numa casa, nós tivemos uma loja no shopping, meu pai trabalhou com um ramo alimentício, e nós éramos financeiramente muito bem de vida. Quando nós decidimos comprar um apartamento num bairro chiquetoso. E aí, a questão não é como é hoje financiado. O apartamento vai construindo e você pagava ele meio que à vista. E a gente falou, não, a gente dá conta,
né? A gente tinha imóveis fora, pá, dá conta. Não, resumindo, gente, não deu conta. Não deu conta. E era o grande sonho da minha mãe morar naquele raio daquele apartamento, naquele local. Era o sonho dela. Só que nós já tínhamos pago grande parte do apartamento. O que fez o dono da construtora? Ele pegou e entregou para a gente uma casa de praia. Apesar da gente amar a casa de praia, o que a gente fazia todos os anos? Todos os anos a gente ia para um lugar, a gente passava um mês na praia, é verdade. Mas todo dia, e aí minha mãe falou, eu não gosto dessa praia, eu não gosto desse local. Resumindo, vou resumir. O apartamento que era para ser nosso não foi. E a casa de praia está nas nossas mãos. Hoje a casa de praia vale no mínimo 5 vezes mais ou 6 vezes mais que vale o apartamento. Na época, não. A casa de praia trouxe saúde para o meu pai, que é diabético. Ali, né, por causa dos negócios, ele ficava nervoso, então ele ia para a praia, andava aquela praia. Minha mãe teve uma depressão muito grande. E foi ali que ela foi curada. Só que no momento que isso aconteceu, hoje a gente olha para essa casa, a gente tem um amor incrível por ela. O local é muito bom, a área cresceu muito, é uma área realmente muito valorizada de São Paulo. Mas, num momento, houve a revolta. Não era isso que eu queria. Eu me planejei para morar ali. Então, às vezes, a gente sonha alguma coisa para a gente, e, na verdade, Deus vai te trazer algo muito melhor, mas na hora a gente não entende. Na hora a gente se revolta, a gente chora, a gente adoece. Então, muitas vezes, quando a gente não entende, entregue. Entregue. Mas uma coisa que eu vou falar, faça a sua parte. Faça. Faça. O momento é de transformação planetária. E ele exige de nós uma ação. Como nós passamos por fases da vida, hoje o momento é de decisão. Né? A gente fala aí da transformação, né, do planeta. Né? A gente fala dessa nova era da regeneração, ela não vai começar, ela já começou. Ela já começou. E a gente pediu para estar aqui hoje. E quando a gente olha para certas situações do mundo, fala, meu Deus, tá tudo certo. Tá todo mundo tomando a sua decisão. Porque dependendo da decisão que eu tomar hoje, aqui, agora, talvez eu nunca mais reencarne neste planeta. Porque o mundo vai ser sim um mundo melhor. E ele caminha para isso, por mais que o mundo te diga o contrário. Então é um momento nosso de decisão, onde eu quero reencarnar novamente. Eu quero, né, participar desse novo projeto reencarnatório, dessa nova fase do mundo, é uma questão de decisão. E se a gente está aqui hoje é porque a gente tem poder de decidir, poder de transformação. E quando eu digo de transformação, eu digo transformação na nossa constituição energética, no nosso ambiente. Porque é muito fácil a Karina vir aqui, ser amorosa com vocês e ser um diabo dentro de casa. Minha filha vem falar comigo, eu grito, meu marido vem pedir alguma coisa, eu falo, vai você! Gente, são coisas muito simples, muito simples. A gente não pede por favor, obrigada, para uma pessoa de fora. Fala que saudades eu tive de você. Que bom que você está aqui. Fale isso para o meu marido, para sua esposa, para o seu filho. Fale. Fale. Transforme o seu ambiente. Transforme o seu ambiente. Então é importante que a gente tome decisões. Mas que a gente faça. Que a gente peça, mas a gente tem que ir buscar. A gente tem que agir, a gente tem que tomar a primeira atitude. O grande problema da humanidade é imaginar o seguinte: eu quero ajudar as pessoas, né, levar o evangelho adiante, vai. Compartilhar do que eu aprendi com o Espiritismo. E em casa eu falo assim, então eu estou em casa, levo minhas filhas, faço meu trabalho, mas eu não falo. Eu estou fazendo a minha parte? Não. Cara, eu quero falar porque eu me senti bem, me fez bem, eu preciso falar para mais pessoas. Faz o curso. Ele vai te preparar.
Se não preparar do jeito que a gente imagina, a prática vai fazendo, não é? A gente vai treinando. A gente vai vivenciando, experienciando, mas a gente precisa tomar a decisão. E eu vou dizer para vocês, é um curso difícil. Difícil. Mas a gente tem que querer, a gente tem que pedir, mas a gente tem que correr atrás, a gente tem que bater na porta para que ela possa ser aberta. Ela não abre sozinha. Eu tenho até as... Já acabou, né? Entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita. Gente, o caminho mais fácil, aprendam isso. Vou falar rapidamente. O caminho, às vezes, mais fácil é o caminho que vai te trazer mais infelicidade. Momentaneamente, na hora, você vai falar, yes, esse é o meu, agora eu quero viver, eu quero ser feliz. A gente procura a felicidade em coisas que não são essenciais à vida, que não nos trazem alegria. Edificar a casa sobre a rocha. Princípios. Tenham princípios. Porque no momento que a gente tem princípios, que a gente tem valores, que a gente sabe para onde a gente vai, quem a gente é, o que a gente faz, em quem a gente acredita, a gente toma as melhores decisões. E mesmo que venha um vendaval na nossa vida, a gente não cai. Porque a gente tem algo que a gente acredita, que a gente se entrega, que a gente sabe que existe. E que a gente não está aqui. As pedras não foram colocadas para a gente cair, mas para a gente construir uma linda, linda estrutura. A casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Jesus ensinava com autoridade. Ele só ensinava com autoridade porque ele vivenciava aquilo que ele falava. Existiam ali rabinos muito respeitados, mas não tinham autoridade. É preciso vivenciar o evangelho para que a gente possa, né? Que a gente possa ser reconhecido na rua, gente. Não porque, eu vou fazer um curso, um curso espírita, porque eu estou fazendo, né, estudante espírita. Eles têm que reconhecer que nós somos cristãos pelo que nós fazemos, como nós agimos, como nós falamos. E não por onde nós, né, porque eu vou na missa, ou porque eu vou no culto, porque eu vou no centro espírita. Não. Nós temos que ser reconhecidos pelo que nós somos. Dá só o tempo de eu passar um vídeo, 2 minutos. Precisa chorar na passa. Tem que pedir, você não viu? É um vídeo muito interessante, gente. Só vou fazer um resumo antes para vocês entenderem. Os tanques de Betesda eram tanques que eles consideravam milagres. Já começou? Já. Depois eu conto. Deixa eu lá. Senhor, não tem opinião. Foi algo, foi assim, muito
Pode. Gente, esse era um paralítico que eles acreditavam que esse tanque de Betesda, ele fazia milagres. Então todas as pessoas doentes ficavam em volta desse tanque. Toda vez que aquelas águas se mexiam, porque ela tinha reflexo de outras, da nascente. Então por isso que ela balançava. Eles acreditavam que eram anjos que vinham ali balançar. Então as pessoas doentes adentravam essa água e acreditavam ser curadas. Esse paralítico estava há 38 anos esperando a cura. Ele mesmo fala, ele esperava alguém ajudá-lo. Quando ele conseguia chegar perto, os outros já tinham entrado. O milagre já tinha sido feito. A questão é, Jesus olha para esse paralítico, ele está há 38 anos esperando uma cura. E pergunta para ele, você quer ser curado? A pergunta que Jesus faz para a gente essa noite é, vocês querem ser curados? Porque é uma decisão nossa. Jesus não invade a nossa vida. Ele precisa de uma ação nossa para que ele possa reagir. A espiritualidade está a postos, esperando, ansiosos por uma ação, para que eles possam reagir diretamente na vida de cada um. Mas a decisão é de cada um, de querer ou não ser curado, de querer ou não sair da situação que às vezes nos paralisa, nos impede de seguir, de caminhar e avançar. Final de ano, um beijo no coração de todo mundo. Que vocês tenham assim um final de ano maravilhoso. Um 2025 repleto de alegrias, de prosperidade, de dinheiro, de bonanças, de prosperidades em todos os âmbitos da vida de vocês. E que vocês continuem, né, nessa caminhada estreita, mas eu vou dizer para vocês, vale muito a pena. Né, a gente é reconfortado, a gente é fortalecido, e diante dos desafios, a gente até cai, mas a gente rapidamente se levanta e continua. Um beijo no coração de cada um. O ano que vem eu não vou dar aula nessa turma, mas se vocês quiserem, a gente se cruza nos corredores. Vocês são uma turma muito participativa, muito querida. Um ano iluminado para vocês, tá bom?